Um desaparecimento que intriga a polícia em uma das maiores cidades do interior do estado. O que aconteceu com o menino Pedro Lucas, de 9 anos? Eu pergunto para as autoridades. Eu estou falando de um sumiço que completou meio ano, 6 meses. E apesar das investigações apontarem um possível homicídio, o Ministério Público não acredita apenas nessa versão. Enquanto isso, o caso segue sem respostas. Eu quero a Stephanie Araújo aqui. Não é fácil acompanhar esse caso, Stephanie. É uma criança que está desaparecida e, claro, a gente sempre espera encontrar essas pessoas com vida, apesar dos 6 meses passados. Stephanie, é com você. Oi, Lucílio, bom dia para você, a todos que nos acompanham de casa. Pois é, cada hora que passa, cada dia que passa, mês, a situação fica mais complicada, né? Já são 6 meses do desaparecimento do Pedro Lucas, de apenas 9 anos de idade, que desapareceu ali em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. A Polícia Civil acredita, Lucílio, você de casa, que realmente ele tenha sido vítima de um homicídio. Eles estão apurando isso, né? Inclusive chegaram a prender o padrasto dessa criança, porque eles acreditam que ele tem sim um envolvimento. O pedreiro José Domingos Silva Santos, de 22 anos. O delegado responsável pelo caso disse que ele teve muito tempo ali para esconder o corpo, já que ele e a mulher denunciaram o desaparecimento da criança apenas 4 dias depois que ele sumiu, né? Então, as investigações da Polícia Civil apontam então para um homicídio. Eles acreditam que essa criança não está mais viva, mas o que acontece? Esse homem foi preso e o Ministério Público pediu para soltar, já que não tem provas conclusivas de que realmente ele tenha matado essa criança ou até mesmo tenha escondido o corpo de alguma forma. Por isso, ele foi solto e o Ministério Público acredita que pode não ter sido um homicídio, pode ser que essa criança tenha sido sequestrada. Eles estão pensando em outras possibilidades para o sumiço, então, do Pedro Lucas. Nós temos um vídeo aqui do promotor, né, do Ministério Público, o nome dele é Paulo Brondi, e ele fala um pouco para a gente sobre isso. Vamos acompanhar. Nós, Polícia Civil, Ministério Público, não conseguimos ainda responder algumas perguntas. Primeiro, Pedro Lucas está morto de fato? Ou ele foi sequestrado, ele foi levado para algum outro lugar e pode estar vivo? Essa é uma pergunta que a gente não consegue responder. Se ele foi morto, quem o matou? De que modo o matou? Com que arma ele foi morto? Onde está o corpo? Todas essas perguntas que seriam imprescindíveis responder no momento de se abrir um processo criminal contra qualquer pessoa, elas ainda não conseguem ser respondidas nem pelo Ministério Público, nem pela Polícia Civil. Nós, ao recebermos um inquérito, pedimos algumas diligências complementares à Polícia Civil, que ainda estão em andamento, então a investigação não se encerrou, ela ainda está em andamento, e nós precisamos ver quais serão os resultados dessas diligências para depois analisar se é caso de se abrir um processo criminal contra o padrasto ou então se prosseguir nas investigações. É possível, infelizmente, isso pode acontecer em qualquer país do mundo, que esse crime fique sem solução. É possível. Não é algo que nós podemos descartar agora. Tudo pode acontecer. Nós precisamos esperar o término dessas investigações para poder achar uma resposta. Então são muitas dúvidas, né, que percorrem por esse caso, se ele realmente foi morto, onde o corpo dele estaria, né, se essa criança foi sequestrada, foi levada para outro estado. Então são dúvidas que acabam fazendo com que esse crime seja ainda mais perturbador para quem está acompanhando, né? A gente segue sempre acompanhando esse caso, a Polícia Civil tem essa teoria, já o Ministério Público pede ali mais calma para analisar todos os fatos, e em nota a defesa do José Domingos, que é o padrasto, disse que aguarda a conclusão da investigação e que tem esperanças de que o garoto seja encontrado com vida. Lucílio. Obrigado. Encontrado ou não com vida, claro, esperamos que seja com vida, um crime aconteceu. E essa problemática colocada pelo promotor do Ministério Público, tenho certeza que ele quer que esse crime seja desvendado, mas ele colocou uma problemática completamente possível. Muitas vezes a polícia trabalha em um determinado caso que não tem nada a ver, por exemplo, com esse caso do garoto Pedro Lucas. E esse caso resolvido começa a desencadear aí a investigação que pode resolver esse crime. O que nós não podemos
O que nós não podemos aceitar é que esse caso, essa tese possível do Ministério Público aconteça. Esse crime tem que ser desvendado, sim. E não é aqui colocando em descrédito o trabalho da Polícia Civil, que é sério. No início, a gente viu que foi uma força-tarefa, até da Guarda Metropolitana, Corpo de Bombeiros, veio o pessoal do batalhão com cães e a própria Polícia Civil, Polícia Militar. Mas se esse grupo não conseguiu, tem que ter, atenção Secretaria de Segurança Pública, uma força-tarefa maior para que esse crime seja desvendado, sim. Não pode ser esquecido. 6 meses é tempo demais e quando mais o tempo passa, mais difícil fica. Tem que ter humildade para reconhecer, precisam de ajuda, Rio Verde precisa de ajuda e esse crime não pode ficar sem solução. Isso é uma vergonha para qualquer força de segurança e não pode ser esse fardo para a nossa força de segurança, que é referência no país. É ou não é? Isso tem que ser resolvido.